Próximo tema, 2025, o boom, novamente estamos vivendo no Brasil, de casos de violências domésticas, que vão desde o verbal ao número absurdo de feminicídio no Brasil. Santa Catarina, 9 feminicídios apenas em novembro. Como é que duas jovens mulheres que viveram e vêm de uma geração onde existia um certo respeito para as mulheres, se enquadram e se enxergam nesse mundo hoje tão possesso, onde que os homens se acham que podem tudo e que tudo pode. E a pergunta é, vocês se sentem seguras hoje? Não, fato. Fato. A segurança que a gente tinha há 20 anos atrás, hoje, né? Gente, vou relatar algo que aconteceu comigo essa semana. Essa semana, 2 dias. Eu fui à praia no domingo, sozinha, né? Fui à praia e tal, né? Fiquei lá deitada, estendi minha toalha, me deitei, tava de bruços, estava lendo um livro. Saiu um cara da água que eu não me atentei, né? Eu vi que uma mulher que estava sentada com a família olhou, outra mulher olhou, e aí eu percebi que tinha alguém atrás, né? Então eu peguei meu telefone, virei o visor assim pra cima, eu tava lendo, botei no meio do livro e vi que tinha um cara atrás de mim, nitidamente olhando, né? E eu falo, né, gente, praia, né? Tá todo mundo lá de biquíni, todo mundo pegando sol, tá todo mundo na água, que leva um ser humano a sentar atrás de uma pessoa que tá sozinha, né, ali e ainda te encara na cara dura, né? Eu delicadamente peguei minha toalha, né, me cobri, mas gente, eu ter que chegar a esse ponto de ter que me cobrir porque a pessoa não tem noção, né, é um sem noção total, sim, né? Então assim, a que ponto a gente chegou? Eu ainda tava comentando essa semana, eu disse, nossa, vou falar pra minha filha que a praia é sozinha esse ano, não vou deixar ela ir. Que realmente, há pouco tempo a gente teve aí um caso de, né, como eu posso falar, né, pra não ser... Um caso extremo. Um caso extremo na praia envolvendo, né, uma adolescente, sem noção, não é nem a palavra certa, né, mas vamos falar um sem noção. Então, assim, a gente não tá seguro em lugar nenhum, né? E engraçado que a gente estava falando até há pouco tempo sobre também a questão de relacionamento tóxico, né? E onde começa a violência, onde começa a falta de respeito, porque a gente sempre fala em violência física, né? Mas a violência verbal e a falta de respeito, né? Já vem daí, né? Gente, também não tô falando que, né, toda mulher é santa, né? A gente vai entrar aí num parênteses que, né, temos aí... E é algo que... olhar os dois lados, né? A gente vê que tá ficando... É complicado falar isso, mas a gente vê que tem pessoas que se aproveitam da boa fé e da causa. Exato. Existem, né? Existem A gente casos. não pode ignorar o fato. Mas enfim, esse não é o... E da onde começa, né? Onde começa um relacionamento tóxico? Como que eu identifico isso, né? Eu falo que uma coisa que eu já vivi, né, no íntimo, num relacionamento anterior a um tempo atrás, foi a questão da falta de respeito, né, de insulto, né, de te insultar. E achar que, tipo, ai, desculpa, eu estava de cabeça quente. Não, gente, não tem desculpa. E não estava de cabeça quente, né? Falou porque eu acho que quando a gente está de cabeça quente, aí é que a gente externa o que de fato sente. Tá guardado, né? O que tá ali já querendo sair, a gente estava ali se contendo. A boca fala que o coração está cheio. Com certeza, então... E até essa questão da praia, né? Por exemplo, eu costumo caminhar de manhã, nos finais de semana de manhã e durante a semana à noite. E é perceptível o passo de carro, dependendo do local que tu tá caminhando. Eu costumo caminhar ali na vigia, no quarto da vigia. É perceptível. Gente, não alivia o carro porque quer ver o mar. Exato. Né? Sabe? Fato. E assim, eu vou...
leg, casaco, sempre saio de casaco porque eu sou meio friorenta e também pra poder colocar na cintura. E aí tu sai de casa já pensando em mil e umas coisas de se defender. Cuidado de não chamar a atenção. De não chamar atenção. Eu levo um casaco porque dá pra botar na cintura. Não usa um top muito decotado porque não mostra tá querendo. Uhum. E às vezes a gente só quer usar um top mesmo, assim. A gente não tá querendo. A maior parte do tempo. Né? Quando a gente quer, a gente fala, né? A gente é meio direta, então. Sim. E é engraçado que as pessoas vivem a questão da falta de respeito e acham que é normal. Uhum. Ah, mas ele me faltou com respeito porque eu fiz isso. Gente, né? Vamos analisar os fatos, mas né? o que ele fez pra te chegar ao ponto de fazer tal coisa, né? Que palavra tão ofensiva assim ele pronunciou pra te tomar uma atitude diferente, né? Ser mais agressivo ou retornar a agressão, né? Aí eu falo assim, já aconteceu também vários casos ao nosso redor, né? A gente convive com tantas pessoas ele quebrou a mesa porque ele tava com raiva. Ele quebrou uma parede de celular porque ele tava com raiva. Ele quebrou um copo porque ele tava com raiva. E quem vai garantir, né? Que a próxima coisa que ele vai quebrar não é minha cara, né? Quem garante que a próxima coisa que ele vai descontar a raiva dele não vai ser em mim? Mas eu também fiz tal coisa, tá? Mas tu fez por quê, né? O que te levou a isso? Não, mas ele só me xingou. Gente, respeito é a base de qualquer relacionamento. Eu não tô nem falando só de relacionamento amoroso. Eu falo aqui de relacionamentos também familiar, né? Entre pai, irmãos, enfim, né? Como sociedade no geral. Sociedade no geral. E a gente pode ir também para um outro lado também, né? Porque existe também a violência dentro do trabalho. Exato, a coação, né? Coação, xingamentos, aquele patrão que acha que ele pode fazer piada com teu funcionário, mas teu funcionário jamais pode falar algo torto. Sim. Jamais, de hipótese alguma. Mas gente, queria quando tanto é o dar outro um lado, quando é o outro lado. Nossa, eu queria tanto dar um exemplo. Eu teria vários. Vários, né? Vários. Mas né? Dentro do assunto trabalho. Não vale a pena. Não quero trabalhar em outros processos. Usando o assunto trabalho, uma pergunta. De 0 a 10. Como é, nos ambientes em gerais, o que vocês escutam? As mulheres, na hora do financeiro, são preteridas pelos homens ou é uma falácia? Eu já senti o tratamento diferente por ser mulher. Eu trabalhei numa empresa, isso eu posso falar, eu vou falar escancarado mesmo, mas eu trabalhei numa empresa, já são várias, então ninguém vai saber de quem eu tô falando, que contratavam secretárias, não podia ser do sexo masculino. O pré-requisito era ser mulher, por quê? Eu pergunto, por quê? A capacidade cognitiva do homem, ela é inferior? Eu fui secretário de uma escola por 5 anos. Né? Então, assim, tem coisas, né, que são padrões que não se quebram, né? São ciclos repetidos. E por quê? A gente tem que começar a questionar isso. Por que não pode ser um secretário, né? Qual é o parâmetro, né? Então... eu tive um emprego que eu, dependendo da pessoa que eu precisava falar, eu pedia pro meu colega falar. Porque quando ele falava, o tom era diferente. E quando era eu que falava, era mais agressivo, não, né? Sendo gentil, né? Falando que era pouco. Tem até a questão de, às vezes, a gente não se sentir ouvida. Isso já aconteceu, de eu estar numa empresa, num ambiente, que eu, né, trouxe a minha experiência, trouxe a bagagem que eu tinha, explanei, né, com dados ali, e a pessoa, ela me ignorou, gente, como se estivesse falando com a porta. Se ela for com a porta te responde. A pessoa me ignorou.
ela realmente só validou tudo que eu tinha falado muitos meses depois, porque eu realmente trouxe um resultado de algo que nem foi eu que tinha errado. Então, assim, quando eu trouxe o resultado, opa, realmente ela entende, né? Isso quando a gente não se doa, a gente se doa 1000%, a gente faz de um tudo, mas na hora de ganhar o cargo, quem ganha é o homem. A gente não ganha o cargo Tem de... sempre algo Porque discriminatório. é sempre um porquê, sempre uma desculpa, falta sempre alguma coisa, mas no final das contas quem faz é a gente. Mas na hora de ganhar o salário bom e ganhar o cargo bom. E nessa questão, nessa questão entram vários. Aí já não entra nem a questão só de ser mulher, né? Já entram outras questões discriminatórias que Sim. a gente nem vai abrir pauta agora, porque realmente, né, tem um leque, mas assim, escancarados numa sociedade, né, em pleno 2025, a gente ainda tá enxergando esse tipo de situação, né? Casos de racismo, de homofobia, de... Gente, pelo amor de Deus, né? Nada disso, né? Nada é capaz de mensurar a inteligência ou a eficácia de alguém no trabalho. Então, infelizmente, está cada vez mais recorrente, o que era para estar cada vez mais extinto, né? Então, não sei onde a gente vai parar. Eu digo assim, a gente, ali falando do meu trabalho atual, a gente tem muita sorte de ter 2 patrões que já foram funcionários, então eles enxergam a gente com outros olhos e não toleram como ser humanos, né? Como ser humanos. Nenhum, assim, eu não passei nenhuma situação assim de gritou comigo porque eu fiz algo errado. Não existe, assim, graças a Deus, a gente ainda tem lugares que respeitam e isso é algo que precisa ser dito também. Existe, graças a Deus, existe lugares que respeitam a gente 100%, mas é tão raro. E também, nessa questão de respeito dentro do local de trabalho, acho que o nosso posicionamento, né? Sim. Sempre. Eu já tive um patrão que gritou comigo uma vez só, porque eu gritei com ele de volta. Eu gritei de novo. Eu disse, então, é nesse tom que a gente vai conversar? Eu também sei conversar nesse tom, né? Sim. Eu tenho 1,56 m, eu sou mulher, né? Magrinha, pequenininha, mas eu também sei falar nesse tom. É com desrespeito que tu vai falar comigo? Então eu me retiro, né? E são coisas que a gente vê que quando é com homem não acontece. Quando é com homem a história é bem diferente quando é com homem. Então acaba que hoje em dia a gente, é claro, né, que os casos que a gente vem acompanhando, que vem acontecendo, como agora aconteceu, foi São Paulo, que a mulher foi arrastada, né? E aquilo ali, e assim, ela sofreu violência por 2 vezes. O cara arrastou ela de carro e depois filmaram ela. Então, assim, é claro que eu acho que ali o âmbito era muito mais de, tipo, ajudar e até ter uma prova, né, do que estava acontecendo, porque, de fato, se ninguém tivesse gravado, ele ia dar uma desculpa que foi sem querer e as pessoas iam acreditar. Sem querer, né? Sem querer. Ele deu, né? Desculpa, ele disse que não conhecia ela, né? Ou foi na hora da raiva, ou foi sem querer. Só que aí ela sofreu violência por 2 vezes, porque ela estava exposta, ela foi arrastada, então a roupa se rasgou. Então, assim, é claro, hoje em dia a violência à mulher tá mais no casal, né? Que a gente vê os casos de mortes e tudo mais, mas a gente também sofre fora, né? A gente sofre também em cada lugarzinho que a gente vai, às vezes até no atendimento. Até dentro de casa, né? Sim, às vezes até no restaurante tu é atendido às vezes de um jeito bem diferente do que se fosse um homem. Não, e o mais ridículo às vezes é tu ouvir de homens, né? Tipo assim, também olha a roupa que ela tá. Sim. Aí tu vê um pedófilo, né? O que uma criança de 2 anos tem de, né? Sim. Não, e atrativo. As mulheres que usam burca, né? Elas estão todas cobertas. E então isso, não é roupa, né? É isso, sociedade que a gente vive.
não existe segurança hoje. Nunca existiu, né? É. Nunca existiu. Só que Sim. tá cada vez pior. Muito mais informação a gente tem hoje, infelizmente, Sim. cada vez pior. Não, eu digo que hoje não existe porque, por exemplo, há, sei lá, 20 anos atrás no colégio, eu confiava totalmente nos meus amigos, assim. A gente tinha uma relação de muito respeito, e hoje em dia, eu acho que já não... Mas aí As meninas já não... a gente entra em outra Criação. pauta, criação, né? É. Que naquela época a gente tinha pais, né? Sim. Aqui. A gente tinha que Olha, respeitar a o sensação professor. que dá é que os meninos hoje em dia eles não estão sendo criados para respeitar. Nem as meninas e É. nem ninguém, tipo assim, hoje em dia os pais não estão mais no topo da pirâmide, tipo assim, não é mais o pai a figura de autoridade. A autoridade hoje é os filhos e os pais aqui, ó, obedientes. Por quê? Porque não querem passar trabalho, né? Pra criar ninguém. Nesse contexto, vocês acham também que Isso reflete. o reflexo de hoje também não passa um pouco hoje que os pais hoje passam mais tempo fazendo com que uma ou duas ou três pessoas viajem para Disney no final do ano enquanto eles trabalham e fiquem menos tempo com os filhos em casa, e acaba que quando tá em casa tem muita coisa para fazer e acaba meio que largando de mão pela sobrecarga do trabalho. Total Hoje reflexo tem da criação. distanciamento, né? Total, tem um distanciamento enorme, gente, É. enorme. Hoje os pais não querem passar trabalho para educar os filhos. Fato. Sim. O filho tá lá incomodando e filme eletrônico na mão da criança e fala assim, ó, fica quieto aí vendo desenho. Gente, isso não é educar, né? Não, esses dias, final de semana, eu saí com umas amigas, uma delas é mãe, e aí eu vi que ela tava olhando assim, meio fixo com o lugar, e fez assim, sabe, tipo, aí eu, julguei. Aí, disfarçadamente, olhei pra ver o que ela tava falando, que tinha julgado, né? Cara, era um bebezinho, não tinha nem 1 ano. Meu Deus. A mãe colocou ele na cadeirinha, pegou o celular e botou assim. E tava ali comendo com o pai e a avó. Mas a criança não tava nem olhando, porque assim, ela não tem nem discernimento de olhar, sabe? Porque era um nenenzinho. E aí ela falando, julguei. Que absurdo, ela não precisa de uma tela. Ela não tá nem chorando. E de fato, a criança não tava nem chorando. E ela deu a tela lá, o celularzinho pra menina. Esse é o tempo de qualidade que os pais passam com os filhos hoje. Tempo de qualidade. A menina era tão tranquila que... não sou mãe, né? Também não posso falar se ela ia conseguir comer com a menina no colo. Não é meu lugar de fala. Mas se a menina tava tranquila, ela podia ficar ali na cadeirinha bonitinha, não precisava de algo pra distrair, sabe? Hábito, acho que, sei lá, acho que se tornou habitual, né? Acho que as pessoas, elas não querem ter trabalho. Sim. Se não quer ter trabalho, não tenha filho, gente. E aí a gente tira Fato. até pelo filho dela, né? Ela não dá celular pra ele é uma criança vai fazer 2 anos. E assim... Gente, criança dá trabalho. A gente distrai ele de tudo quanto é jeito. Quando ele foi lá em casa, o mano deu carrinho, ele já brincou com o carrinho. E um já pega aqui, brinca. Ele se distrai, se diverte, sem precisar ficar mexendo, sabe? Eu comparo Né? muito. Com medo dele quebrar o carrinho. Porque ele... Eu e meu ciúme com meus carrinhos. Eu, com os meus filhos, acabo comparando, obviamente, ele com outras crianças, assim, até colegas e tudo mais. não tem como comparar. A minha filha sempre foi uma criança que não se encaixava com os amigos, porque os assuntos não eram os mesmos, porque realmente ela estava mais amadurecida, né? Ela tinha responsabilidade, sempre teve, como eu tive também. Obviamente que acabou amadurecendo muito mais rápido do que os outros amigos, né? Então, assim, os assuntos não combinavam, tinha uma dificuldade ali de socializar. E hoje eu olho pro Enzo, que é o meu caçula, que vai fazer 13 anos. E ele faz acompanhamento com a neuropsicóloga. E ela levantou uma pauta assim, Cláudia, ele já sente vergonha de te cumprimentar na frente dos coleguinhas. Eu disse, graças a Deus não, né? Meu filho, ele não tem vergonha de demonstrar carinho, de estar comigo, de me abraçar na frente de ninguém.
E eu percebo pelos colegas dele de sala de aula o quanto ele ainda é muito criança, muito puro, né? Muito sensível, e quantos meninos da idade dele já estão ali na malícia, paquerando as meninas. E eu disse, gente, criação, não tem outro. Ele não tem esse tipo de incentivo dentro da nossa casa, né? Ele não tem esse tipo de incentivo. Pelo contrário, ele convive com a irmã, com a mãe, com a avó. Então ele aprende desde muito cedo que ele precisa respeitar as mulheres. Então, com certeza, hoje, esses pais que não educam, né, estão criando uma geração cada vez mais pobre, né, de consciência, cada vez mais pobre de educação, e tá aí, virando esse caos todo. E até o cuidado, né? Eu percebo assim, eu passo na frente do colégio todo dia e não existe mais um cuidado. Nossa, eu lembro que eu no colégio, os meninos, eles tinham assim, ó, um cuidado de tipo, tu tá bem? Às vezes a gente quando começou, né, a ter cólica, ficava com vergonha de falar que tava com cólica, mas eles entendiam que tava acontecendo alguma coisa, eles iam pegar água pra mim, eles me emprestavam casaco porque tava com frio. Então assim, existia um cuidado, existia um afeto. Eu até hoje, se eu encontro eles têm esse afeto, sabe? E hoje em dia eu vejo os meninos chutando as meninas, gente, brincando de lutinha. Falei, cara, se um se atrevesse a brincar, nem se atrevia, né? Acho que é por isso que eles se tratavam com carinho. Nem se atrevia, né? Mas assim, não existe mais essa delicadeza, sabe? Não, se perdeu, Esse carinho que um tinha pelo outro, de ter esse afeto mesmo, assim. Parece que eles estão saindo já, tipo, criança com a malícia já assim e... Infração de segundos, né? Porque eles têm a tecnologia aqui, né? Na palma da mão. E hoje em dia, né, até a questão de... eu com 15 anos, eu tava pensando no curso que eu queria fazer pra minha vida, faculdade. Hoje não, é TikToker, YouTuber. Hoje eu quero ser. Não, tem vídeos, famoso, né, de adolescente, tem uns vídeos de adolescente que assim, falando de professor, que o professor tem mente fechada porque pensa em universidade. Será que é ele que tem a mente fechada? Não, e daí a gente entra em outra pauta. A escassez dos profissionais daqui pra frente. Escassez de médico, escassez na construção civil, escassez dentro da sala de aula. Quem que vai querer dar aula pra esse povo mal educado? Né? Então, assim, aí a gente já entra na questão da escassez de mão de obra, porque eles não querem estudar. Sim. Eles não querem ganhar um salário comércio e nem, isso é muito E pouco, hoje eu já, quero ser e a rico. gente já vê também até nos profissionais de hoje. A gente teve um caso agora recente, né? Na área da medicina. Sim, os Que profissionais que estão se Deu formando, ruim, né? o que ela fez? Preciso... Aí tem a questão também da faculdade à distância, Nossa. né? Então, a gente vai entrar numa É. pauta, gente, né? Corta.